Você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, livro de Salmos, Salmos capítulo 42, versículo 1 até o verso 3. Versículo 1 até o verso 3. Graças a Deus. Salmos capítulo 42, versículo 1 até o 3, que diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o teu Deus, onde está? Pode se assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Gente, o capítulo 42, ele é extraordinário porque nos fala de uma vida, nos fala de uma alma que é sinônimo de qualquer coração que, ao longo dos tempos, que ame a Deus, passa por essas coisas. Todo coração que encontra ou que vê em Deus a fonte de vida e reconhece Jesus como essa fonte de vida, nós entendemos que não existe nenhuma outra fonte. Vai existir outras fontes, mas não existe nenhuma outra fonte que possa saciar a nossa alma como Jesus sacia. Jesus, ele não apenas alivia o fardo, mas ele identifica qual é a verdadeira fonte, para que nós possamos estar retornando a essa fonte, para que nós possamos estar sendo renovados nessa fonte. Esse texto fala de um desespero de alma, mas não é um desespero de sofrimento como quem está sendo atormentado. Esse texto fala de uma busca pela face do Senhor contínua e que nos versículos que nós lemos demonstra como é feita essa busca, com lágrimas, e essas lágrimas têm servido de alimento para um coração que, mesmo estando no mundo, sofrendo as perseguições que o mundo imputa a todo aquele que serve a Deus, continuamente as minhas lágrimas me servem de alimento. Alimento é sinônimo de ação diária. Todos os dias o ser humano precisa de alimento. E no texto se refere a uma busca contínua por presença de Deus, por estrutura em Deus, para suportar o que o mundo lança sobre todo aquele que já encontrou a verdadeira fonte. Esses 3 versículos que nós lemos, propositalmente, ele termina no versículo 3 com um questionamento. E esse questionamento vem justamente sobre essa pessoa que tem Deus como a sua fonte. E o questionamento que o mundo faz é esse: onde está o seu Deus? E por que esse tipo de questionamento vem? Bom, este questionamento, em primeiro lugar, ele vem de alguém que não enxerga em Deus a verdadeira fonte. Porque se enxergasse em Deus a verdadeira fonte, não perguntaria onde está o seu Deus. Todas as vezes que este questionamento se levanta, onde está o seu Deus? Consequentemente, é porque você está passando por alguma coisa, por alguma fase, você está necessitando de alguma coisa, você está carecendo de um suporte, e que alguém próximo ou alguém que conhece você, talvez, por proximidade, numa brincadeira, talvez por rejeitar o convite que você faz para que essa pessoa venha à igreja ou entregue sua vida a Cristo, ela vai acabar usando como uma artimanha, inclusive do maligno, para tentar tirar você da fonte e
esse questionamento todos nós já ouvimos, ou de uma forma diferente, mas é uma pergunta que sempre acaba chegando até nós. Ué, afinal de contas, o teu Deus não tem poder para fazer isso? Ué, mas você não é crente? E por que a sua vida está desse jeito? O mundo sempre vai questionar a forma ou como nós estamos, porque o mundo sempre tem como um parâmetro de uma vida boa aquilo que o mundo entende que é uma vida boa. É você ter uma vida tranquila, é você não precisar de dinheiro, é você ter um bom carro, é você ter condições de viajar, condição de se vestir bem, condição de viajar, comprar, vender, como se a vida fosse tudo isso, ou somente isso. Quando na verdade nós percebemos que a vida ela é muito mais do que isso. E quando o mundo não enxerga muitas dessas coisas na vida de um cristão, o mundo sempre vai perguntar para uma pessoa que é crente, mas que está enferma, ou que tem alguém enfermo na família, o mundo sempre vai perguntar, mas e cadê o teu Deus que não está vendo? Todas essas perguntas, elas têm um fundamento, e fundamento é a base. E qual é a base? A base não é que elas querem saber aonde Deus está. A base é que elas estão tentando tirar o teu foco da fonte, tentando gerar a dúvida que elas têm, fazendo com que essa dúvida que elas têm seja transferida para o seu coração, que está sendo alimentado e nutrido, nem que seja em lágrimas, de quem busca a Deus. Então a intenção do mundo é ridicularizar, a intenção do mundo é zombar, a intenção do mundo é distorcer, é inverter o fato real de que a água que Jesus Cristo te deu um dia, ela é capaz de saciar a sua alma para sempre. E você, ao retornar a esse poço de água, você sabe identificar esse poço no meio da multidão. E a multidão, ela se pergunta, aonde está Deus? Porque elas entendem que Deus, para elas, porque não conhecem o Senhor, é um Deus que apenas pode provocar e fazer coisas. Então elas vão se sentir muito bem tendo as coisas. Só que você percebeu na sua maturidade cristã que Deus não é Deus porque te dá coisas. Deus é Deus porque Ele está jorrando em você uma fonte que o dinheiro que compra coisas não compra a liberdade que você tem na sua alma, não compra o sentimento de saciedade que você tem na sua alma, o sentimento de ser completo. Simplesmente tudo te falta, mas na sua alma você é completo, porque Deus faz com que a sua alma seja completa. Então, quando nós entendemos que, quando nos fazem esse questionamento, mas e o teu Deus onde está? E por que Deus não fez na sua vida? Não é para apenas te ofender, mas é uma tentativa do inimigo de tirar o teu foco, tirar a sua visão da busca diária que você tem, como quem busca o alimento todo santo dia. É para que você pare de derramar suas lágrimas na presença de Deus. É para que você, como o mundo, se torne iguais. A ponto de, se você chorar, que não seja pela presença de Deus, mas seja para conquistar coisas. E é o que o mundo faz, porque é o comportamento do mundo. Quando nós buscamos a face de Jesus Cristo pela manhã, quando nós buscamos a face de Jesus Cristo pela noite, nós colocamos todas as nossas necessidades, até porque foi Jesus que nos ensinou sobre isso, e nós devemos apresentar ao Senhor todas as nossas necessidades em formas de súplica, em forma de ação de graça, em forma de atos contínuos de reconhecimento de quem Ele é. E uma das coisas que nós reconhecemos que Ele é que Jesus Cristo, Ele é a fonte. E não é a fonte da juventude, não. Jesus Cristo é a fonte da vida humana. A fonte da vida humana. E quando nós identificamos isso, nós temos que entender, o mundo vai perguntar para nós, e o teu Deus onde Ele está? Quando essa pergunta vem, é porque o mundo está vendo que alguma coisa está faltando. Só que o cristão, ele tem um outro entendimento, não está faltando. Há um momento exato em que Deus vai agir. E não é pela vontade do mundo, ou quando o mundo pergunta, ou aponta, aonde está o seu Deus? Esse não é o momento de Deus agir. Porque o mundo tende a achar que quando nós provamos Deus, quando nós peitamos Deus, quando nós, entre aspas, usamos frases, termos
que, humanamente falando, nós estamos pressionando Deus. O mundo acha que é nessa circunstância em que Deus age, porque Deus se sente enfraquecido por orações, então ele diz, agora eu vou agir. Não é assim que funciona. Quando nós buscamos a face do Senhor como a corça, nós ansiamos por água, nós ansiamos pela fonte, nós não estamos interessados em que Ele faça alguma coisa para nós. Nós estamos interessados em encontrar a face dEle, porque nós entendemos que Deus não é um Deus que apenas faz coisas, nós entendemos que Deus é um Deus que sustenta a vida humana. E sustentar a vida humana é diferente de dar coisas. O corpo precisa de alimento para ficar vivo. A alma não precisa desse tipo de alimento. A alma precisa da fonte, que é Jesus. Se você for pegar os exemplos bíblicos de pessoas que jejuaram na Bíblia, está lá 40 dias e 40 noites. Por que o corpo não morreu? Porque a alma, o espírito estava cheio da presença de Deus. Então Deus, Ele é aquele que sustenta a alma do ser humano, de tal maneira que Ele provoca, cria, faz situações das quais 40 dias sem comer morre. Mas se passar 40 dias em lágrimas buscando a fonte, vive. E o mundo não entende essas coisas. O mundo acha que a gente busca Jesus só porque a gente quer coisa, carro, casa. Não, a gente busca Jesus porque a gente entendeu que a nossa fome por coisas, ela foi sanada, parada, estancada, acabou a nossa fome por coisas. A nossa fome é pela presença de Deus. A nossa fome é pela palavra de Deus, a nossa fome é por uma intensidade de frequência em estar com Ele, da forma que a nossa alma não vê a hora de voltar a estar com Ele de novo. E isso é extraordinário, é porque nós alcançamos não é uma posição, mas nós alcançamos um avanço na nossa vida cristã, que o Senhor pode dizer que vai me dar tantas coisas, vai me prometer tantas coisas, e o meu coração vai dizer, mas se o Senhor não tiver, se o Senhor não fizer, se o Senhor não estiver junto comigo, quando essas coisas acontecerem, não preciso nem fazer. É quando nós vemos Moisés dizendo, Deus diz para ele, o meu anjo vai junto com vocês nessa travessia, e Moisés diz, não, eu não quero que o anjo vá junto comigo, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Por quê? Porque a fonte é o Senhor. Tudo que eu preciso está no Senhor, e eu não sei o que eu vou precisar no meio da caminhada, mas eu sei que o Senhor é a fonte, que gera todas as coisas em mim, todas as minhas necessidades, todos os meus anseios, todas as minhas dúvidas, todas as minhas fraquezas, todos os meus desequilíbrios emocionais, todas as minhas angústias, tudo é superado no Senhor. Não existe nada em mim que o Senhor não possa agir de tal maneira que me leve para um estágio superior, aonde eu saia vencedor sobre aquilo que poderia me afetar. É isso que é ser a fonte. Ser a fonte não é você encontrar uma água no meio do deserto e você beber como se o mundo fosse acabar. Não, ter Deus como fonte é você desejar o momento de encontrá-lo. E quando você encontrá-lo na sua vida cotidiana, na sua busca, nas suas lágrimas, nas suas orações, mesmo que te falte muitas coisas, você entende que em Deus nada te falta. E encontrar a presença do Senhor tem que ser o momento da nossa maior alegria. Porque enquanto o mundo diz, aonde está o seu Deus? Como quem diz assim, eu não estou vendo Deus. Se é que você está vendo, então onde é que Ele está? O nosso coração muitas vezes se entristece, porque nós gostaríamos de dizer, se eu estou doente, o meu Deus vai me curar, para podermos mostrar para o mundo que o nosso Deus cura. Só que assim como Deus não tem a necessidade de provar para o mundo que Ele existe, cristão, cristã, homem, mulher de Deus, você também não tem a necessidade no seu coração de provar para o mundo que Deus existe. Apenas aquiete a sua alma, fique sossegado, porque o Deus, Ele não mostrou para você que Ele apenas existe, Ele mostrou para você que essa fome do seu coração é só saciada nele. E isso é a resposta que o mundo não tem. Então não deixe o mundo desaforar você, tirar você, envergonhar você, zombar de você, porque se eles são cegos, você não é mais. Se eles não andam, você anda. Se você é vivo, é porque eles ainda não estão vivenciando essa vida nova com Jesus.
E isso tem que ser percebido por nós. Quantas e quantas pessoas nos dias de hoje, elas estão se sentindo zombadas, ridicularizadas, elas estão se sentindo como que fossem deixadas de lado, como se fossem pessoas enfermas, como se fossem pessoas que não são dignas, que não são merecedoras. E quantas pessoas se machucam por isso, se ferem e não se tocaram ainda. Que o fato de você ter achado a fonte, o fato de você buscar Jesus, significa que Jesus habita no seu coração, e se você não enxerga, o mundo enxerga. A luz de Jesus brilha em você e ofusca as trevas. E nesse mundo, onde o mundo diz para o cristão aonde está o seu Deus, mas os cegos são eles, os que enxergam somos nós. E nós muitas vezes nos deixamos machucar e magoar com a afronta do mundo que é cego. Nós tentamos de todas as formas provar que Deus é Deus da nossa vida. Como? Nós queremos mostrar coisas para o mundo. Não precisa mostrar coisas para o mundo, não. Ajunte o seu tesouro no reino dos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem vai corroer nada dessas coisas. Não deixe o mundo manipular a sua certeza de fé, fazendo você trocar a paz de espírito por uma cobiça gigantesca no seu coração, em ter uma resposta para dar para o mundo, quando o mundo diz: e o teu Deus onde é que está? Jesus deixou bem claro para nós, que nesse mundo, vocês serão odiados. Vocês serão odiados, perseguidos, caluniados, vocês serão rejeitados, vocês serão abandonados, nós seremos esquecidos, nós seremos tratados como pessoas indignas. Mas o que nós fizemos de errado? Que crime nós cometemos? Simples, vocês acharam a fonte. No mundo sedento por água, vocês acharam a fonte. Mas o mundo é cego, o mundo não enxerga. E como ele não enxerga, o mundo vai zombar daqueles que estão enxergando. E o nosso intuito nessa noite é a gente compreender que o seu coração tem que ser fortalecido quando o mundo tentar zombar você, quando o mundo te esquecer, quando o mundo te ridicularizar, quando a porta não abrir, não julgue, não aponte dizendo: Deus se esqueceu de mim. Não, irmão, é que o mundo é mau, e o mundo, se ele puder favorecer o mundo, ele vai fazer. Se o mundo puder compactuar com o mundo, ele vai compactuar com o mundo. E quando o mundo compactua com o mundo, ele faz questão de deixar para trás quem brilha. E é por isso que tem algumas portas que se fecham para você, e você pensa: porque Deus não abriu? É o mundo que fecha mesmo. É por isso que existem muitas situações na vida da gente, que é perseguição pura e simples, pelo simples fato de que você é cristão. Se você não tem nada que te desabone, se você é uma boa pessoa, se você é educado, se você é humilde, se você é simples, se você tem um comportamento que exalta a Deus, não tem nada que te desabone. Então por que o mundo te odeia? Por que nada dá certo? Por que te persegue? Simples, irmão. É porque a luz de Jesus brilha em você e o mundo não compactua com a luz de Jesus. Então tem um monte de situação na tua vida que talvez dê errado só porque você ama Jesus. E isso é uma coisa muito complexa para muitos cristãos entender. O que, pastor? Então você está me dizendo que tem coisa na minha vida que não dá certo porque eu sirvo a Jesus? Tem coisa na sua vida que muitas vezes não funciona, não dá certo, não se abre, você não alcança porque você serve a Jesus. Ora, as coisas que você tem buscado para Deus fazer na sua vida não estão nesse mundo? Sim. E esse mundo não foi a própria palavra de Deus que diz que esse mundo jaz do maligno? Sim. Então não é contra esse sistema que nós estamos lutando? Sim. E o fato de você ser de Deus e ter a fonte dentro de você, não significa só porque Jesus está em ti que tudo será te dado de mão beijada. É por isso que a palavra de Deus, ela algumas vezes nos trata como filhos, mas na maioria das vezes a palavra de Deus nos trata como soldados. E tem gente que não entende isso. Por que esse linguajar, meio que dizendo para eu pegar espada e escudo, parece um linguajar militar? É porque é militar, está falando com gente que quando encontrou a fonte, não se tocou que agora é o soldado, e a gente tem que se tocar que agora nós somos soldados. Obrigado, irmão.
E como soldados de Deus, nós lutamos contra todas essas coisas que vêm contra nós. Quem é de nós aqui que, rolando ali o celular para cima e para baixo, nunca viu um vídeo de alguém pregando numa rua e alguém indo lá zombar dessa pessoa, xingar essa pessoa? Todo mundo aqui já viu. Eu não sei você, mas quantas ameaças de morte você já tem nas tuas costas? Eu tenho 3 até hoje, ameaça de morte. Por quê? Porque eu estava roubando? Matando? Não, porque eu estava pregando. Porque eu estava pregando. O que há de tão deplorável, o que há de tão vil na pregação de que Jesus ama o perdido? O mundo não quer saber desse negócio, o mundo não quer a fonte, mas ele vai usar a falta do bem material, a falta da saúde, a falta da presença dos filhos, que muitas vezes não são cristãos. O mundo vai usar todo tipo de arma para tentar tocar naquilo que fere, que machuca, ou que é motivo da tua busca e da tua espera em Deus durante muito tempo. O mundo vai fazer de tudo para tentar tirar o trono de Deus do seu coração, para que você busque em outras fontes. O mundo vai zombar dos teus sonhos. E não precisa ser sonho muito grande, não. Eu só quero casar, ter filhos e construir uma família. É um sonho grande, sim, mas num mundo onde diz que isso aí é coisa ultrapassada, irmão, isso aí é um sonho gigantesco. E a probabilidade disso dar certo é só se Jesus estiver na sua vida, porque se você for pelo mundo, daqui a pouco não vai nem existir mais família, a não ser a família dos que são cristãos, porque eles mantêm isso e levam isso muito a sério. O mundo vai zombar de você. O mundo vai zombar do teu jeito. Do teu jeito. Eles vão dizer, mas isso aí não é comportamento de cristão. Mas eles vão dizer, mas cristão não usa boné. Eles vão dizer, não, cristão não usa isso. Eles vão dizer, cristão não usa essas calças, cristão não usa essas roupas. O mundo vai usar tudo que ele pode para colocar você numa posição onde você se sinta diminuído ou envergonhado. O mundo vai duvidar do que você fala. O mundo vai duvidar do que você tenta mostrar, que você é uma nova criatura. O mundo vai duvidar do seu testemunho. Por quê? Porque talvez o mundo... Talvez sejam pessoas que cresceram junto com você, mas não conheceram a fonte ainda. Para elas, você ainda é aquela pessoa sem Jesus. E eles vão tentar de todas as formas trazer à tona quem você era, porque a imagem que elas têm de você é aquela imagem ainda, da velha criatura. Eles não descobriram a fonte, então eles não sabem o processo de transformação e de mudança que você viveu. Entre aspas, a carcaça é a mesma. Mas é o interior que foi mudado, que foi transformado. E o interior, muitas vezes as pessoas não conseguem ver, porque o mundo quer ver as coisas que Deus faz. Mas o interior não pode ser visto, as ações são vistas. Mas se você aparecer de carrão, sendo que você só andava de bicicleta, o mundo vai dizer, eu acho que o Deus dele está prosperando ele. Porque o mundo não entende outra linguagem, a não ser a linguagem do material. É por isso que Jesus, ele sacia a nossa fome, de tal maneira que as nossas conversas com Ele não podem ser sobre coisas apenas. As nossas conversas com Ele têm que ser sobre amadurecimento, crescimento da nossa fé. O mundo vai tramar contra você. E quando eu digo mundo, eu estou dizendo pessoas, irmão, sistemas, lugares. O mundo vai tramar contra você. O mundo vai tramar ciladas. É por isso que a palavra de Deus, ela fala que o Senhor nosso Deus, Ele nos livra do laço do passarinheiro. O que é isso? O passarinheiro é uma figura, uma referência a Satanás, que prepara um laço para pegar um passarinho que vai voar, e para impedir ele de voar. E de que maneira? O passarinho vai ver o laço e vai dizer, nossa, que laço bacana, eu vou descer? Ou o passarinho só desce porque tem alguma coisa que ele gosta para comer? Irmão, o passarinho só desce porque tem alguma coisa para ele comer. E essa é a armadilha. Tem algo do teu interesse ali, mas tem a minha armadilha. Então o passarinho desce na intenção de ter o que ele quer para comer e ele é pego. Como é que o mundo faz com um cristão? O mundo oferece aquilo que o cristão quer, e o cristão que era para estar voando, e de cima, observando muito bem as coisas,
Com visão de águia, ele para olhar o que o mundo está oferecendo. E ele desce, perde tempo com essas coisas. E ele acaba caindo numa cilada, acaba caindo numa armadilha. Irmão, fique atento com este mundo. Nem tudo que brilha, nem tudo que reluz é bênção. Nem tudo que custa caro é bênção. Vamos ficar ligeiro, vamos ficar esperto. Sejamos mansos como uma pomba, mas sejamos astutos, espertos, ligeiros, como a serpente, irmão. Fica olhando de longe aqui, ó. Estou ligado em tudo que está acontecendo. Por quê? Porque esse mundo vai tentar passar rasteira na gente. Ora, se até os mais crentes serão enganados, imagina os meia boca. Vai tudo mudar de ideia, vai tudo desviar, vai tudo enfraquecer na fé, se não tiver ligado. O mundo vai bater naquilo que você está tentando construir. Fala para alguém que não tem a mesma fé que você está construindo alguma coisa. Eu não estou dizendo apenas físico. Fala que você está desenvolvendo alguma coisa dentro de você, que você está desenvolvendo alguma coisa em família, que você tem projetos. Fala, o mundo vai tentar ridicularizar isso, bater nisso, tentar destruir a base disso, para ridicularizar você. E no final, quando não puderem mais falar dos teus talentos, quando não puderem mais falar das tuas habilidades, porque já são comprovados que vocês as têm, quando não puderem mais falar da tua roupa, quando não puderem mais falar da igreja que você vai, com quem você anda, do pouco dinheiro que você tem ou muito, quando não puderem mais falar de mais nada, eles vão partir para o último ataque. E o último ataque é bater na sua fé. E usando o quê? Usando a sua fé. É quando a necessidade por alguma coisa que você tenha, eles ficarem sabendo. Eles vão dizer, ué, cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Cadê? Cadê o teu Deus que não viu? Cadê teu Deus que não estava lá? Numa situação de morte, de luto. Alguém vai dizer, na tentativa de humilhar mesmo, ué, mas o teu Deus não viu? Que não pôde se adiantar e trazer a salvação? Ué, o teu Deus não cura? Por que precisa dos médicos? Por que precisa da medicina? Tem gente que é firme na fé, é maduro o suficiente para entender cada coisa na sua coisa, cada um, a vontade de Deus é soberana, e não adianta eu gritar aqui embaixo, ele não vai parar para fazer. Deus é soberano, as coisas cooperam de acordo com o coração quebrantado de quem ora, Deus assim faz, se assim for a sua vontade, pronto, acabou. O grande problema é quando a nossa fé não é uma fé profunda. O texto que nós lemos fala ali de uma busca diária, o meu alimento tem sido as minhas lágrimas, ou seja, momentos de busca, momentos de consagração. E mesmo assim o mundo vem e me diz, aonde está o seu Deus? Como quem diz assim, está te faltando muitas coisas, e por que o teu Deus não vê e não vem te ajudar? Nós vivemos um tempo de profunda e aberta perseguição a quem prega o Evangelho. E o engraçado é que Jesus ele deixou para nós alguns avisos sobre isto. O que tem acontecido é que muitos que têm a fonte e têm todas as necessidades que todo mundo tem, e que deveriam ser os baluartes, ou seja, os firmes, porque conduzem pessoas, porque são exemplos para outras pessoas. São pessoas que estão se calando, porque a perseguição vem em forma de pergunta. A perseguição vem em forma de porta que se fecha. A perseguição vem em forma de convívio com pessoas que se afastam de nós simplesmente porque a gente serve a Jesus. E o que tem de gente que tem se magoado com isso, tem se entristecido com isso, tem perdido amizade com isso e tem chorado por causa disso. Jesus ele deixou bem claro para cada um de nós, e a gente apenas precisa ver a aplicação prática disso. A gente tem que ver a aplicação prática disso. Jesus ele disse para nós, Lucas capítulo 6, versículo 22, bem-aventurado sois vós, quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem por causa do meu nome, como se o vosso nome fosse indigno, porque buscam e servem o Filho de Deus.
quando a gente começa a prestar atenção que o mundo, ele olha para o cristão e ele tem planos, ideias, tramas de realmente preparar uma armadilha para nós, a nossa mentalidade cristã tem que mudar. Porque quando a palavra de Deus diz para nós que nós somos como ovelhas, que todos os dias parece que estamos indo para o matadouro, não é porque há fraqueza em nós e que facilmente seremos presas. O mundo está dizendo para nós que, na nossa tentativa de amar o mundo e de pregar a salvação para um mundo que pergunta onde está o seu Deus em forma de zombaria, a gente muitas vezes, na tentativa de não perder essa pessoa, a gente muitas vezes acaba se calando, se machucando, se ofendendo, diminuindo o tom da nossa voz, porque nós percebemos que estamos incomodando o mundo. E talvez portas se fechem para nós, então o alcance da nossa voz vai diminuindo. A falta que a gente sente de algumas pessoas é maior do que a nossa vontade de continuar pregando. Então a gente prefere continuar com essas pessoas. E a palavra de Deus, ela fala para nós que aquele que tem amizade com o mundo é inimigo de Deus. Em todas essas coisas você consegue ver a presença de Deus. O texto que eu li agora, Lucas capítulo 6, Jesus está dizendo: não deixe o mundo enganar vocês, hein? Quando vos perseguirem e mentindo disserem, onde está o seu Deus? Vocês são bem-aventurados, porque o mundo identificou que vocês acharam a fonte. O mundo está desesperado porque vocês são diferentes. Quando nós identificamos que, quando há esse tipo de questionamento, quando há esse tipo de afastamento de pessoas, quando há uma perseguição simplesmente do nada. Mas o que você fez para isso acontecer? Nada. Mas por que não dá certo? Não sei. Por que um problema atrás do outro e não se resolve? Eu não sei, eu tento resolver e eu não sei o que acontece. Irmão do céu, você é bem-aventurado. Se não tem nada que desabone o teu testemunho como homem e mulher de Deus, você é bem-aventurado. Não há nenhuma prova, nenhum mal que te sobrevenha sem causa. A não ser quando a luz de Jesus brilha em você, você vira um alvo para esse mundo. Só que você tem que estar ligado no que está acontecendo, para você não cair na armadilha. E nem diminuir o alcance da sua voz e do seu testemunho. Ser e se manter como uma pessoa que conhece a Cristo e que leva outras pessoas à fonte. Não deixe o seu coração se entristecer quando você não tem o que você gostaria de ter, somente por pressão do mundo. Não troque aquilo que Deus fala para você, que é a verdadeira fonte de todas as riquezas, para ter a riqueza que o mundo diz que você tem que ter. Porque quem promete as coisas dessa maneira, oferecendo e dando riquezas, você sabe, né? Quem fez isso com Jesus, né? Se prostrado me adorares, fizer de mim a sua fonte, eu te dou todos os reinos da terra. Só que tem um monte de cristão que acaba entrando numas portas, porque afinal de contas vou ganhar mais, mas nem tudo que vai ganhar mais é bênção. Esteja ligeiro, esteja esperto com armadilha. Esteja esperto com armadilha. Irmão, tem umas coisas que é tão simples, mas muitas vezes a imaturidade não faz a gente enxergar a armadilha. Irmão, eu não aconselho mulher. Não aconselho mulher se a minha esposa não estiver junto. E se o marido da esposa que veio se aconselhar não estiver junto. É assim que funciona. Por quê? Porque normalmente as pessoas pedem conselho para problema de casais. E você não dá conselho para casais estando sozinho. Irmão, você já se livra de um monte de armadilha. Ah, eu falei com o pastor falou que você tem que ser assim, disse a esposa. Ah, mas você falou com o pastor sem eu? Falei. Mas e a esposa do pastor disse o quê? Não, ela não estava. Ah, e aí vira uma bola de neve. Não. Preserve-se, se resguarde. Porque afinal de contas, tudo que é feito na terra, tudo que é feito em qualquer lugar. Vai comprar um pãozinho de manhã, tem uma nuvem muito grande, densa de testemunhas, vendo que você foi comprar pãozinho. Para alguém dizer que você não foi comprar pãozinho, é muito fácil.
é só ter uma mente enviada de Satanás e tramar uma mentira, e aí quem vai ter que provar que você foi comprar pãozinho é você, e não o mentiroso. Nós vivemos num mundo onde o diz que me disse, o mimimi, as conversas fiadas, para tirar você da grande obra que você está fazendo. Muitas vezes a gente não percebe o que está acontecendo. Não percebemos o que está acontecendo. O inimigo quer mudar o teu foco, apenas atrasar você. O inimigo, ele não precisa nem desviar a gente, ele só quer atrasar a gente de chegar onde a gente tem que chegar. Irmão, um dia, se você passar um dia sem a presença de Deus, se você passar um dia sem buscar a face do Senhor, é um dia que você passou sem ouvir de Deus coisas que poderiam mudar o seu dia. E eu sei que às vezes é difícil buscar todo dia, eu sei que é, mas se não houver desejo no nosso coração, aí a coisa está afundando. Porque se não houver, lemos aqui, Salmos 42, assim como a corça suspira, deseja, ela quer, e vai caminhar até encontrar água. Se o nosso coração não quiser a presença de Deus dessa forma, irmão, qualquer outra coisa vai se tornar a nossa fonte. Televisão vai se tornar nossa fonte, o próximo capítulo daquela série vai se tornar a sua fonte, só vai pensar naquilo, falar naquilo. Jogo de videogame, Street Fighter 6, que eu jogo com o Gustavo lá, você só vai pensar naquilo, vai sonhar naquilo. Teu carro, tá lá arrumando lá, a máquina nova de lavar louça, você só vai virar a fonte, e vai tomar o coração. E eu não estou falando, irmão, de você desviar por causa disso, eu estou falando de pessoas que são cristãs, mas que já não bebem da fonte. Elas entendem que Jesus é a fonte, mas elas não estão mais bebendo da fonte, porque o texto que nós lemos mostra como é beber. Dia e noite, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Está falando de vida espiritual. Desejo pela presença tão intenso que a alma chora para encontrá-lo. Está falando de paixão, está falando de vontade. Mesmo que o mundo venha dizer, cadê o teu Deus que não te deu as coisas? Estou nem aí para o mundo. Vou continuar buscando em Deus o que Deus tem para mim. Até porque o que Deus tem para nós não é aqui, irmão. E isso tem que ser um consolo para o seu coração. Coração desesperado, né? Ai, não aconteceu, não. Eu sei, irmão, relaxa, fique bem tranquilo. Fique bem. O meu carro estragou esses dias aí, e eu fiquei doente também, misericórdia. Foi alguns realzinhos para arrumar o carro, já deu vontade de jogar o carro fora, já deu vontade, mas daí não dá para comprar outro. Aí você fala, ai Senhor, se o Senhor me desse outro. Aí você já fica pensando que nem crente pensa. Ô Senhor, se eu for no shopping comprar um sapato e tiver promoção, me dá aquele carro. Ô Senhor, Mega Sena, essas coisas eu não jogo. Mas ô Senhor, se eu for comprar um lanche e tiver promoção, que eu seja sorteado. É assim que a gente pensa, não é assim que a gente pensa? A gente quer que, pum, glória, deu certo. Mas e que tal a gente pensar assim, puxa vida, lembra quando a gente comprou Loguinha? Loguinha é o nosso carro, que eu chamo de Loguinha. O dia que nós compramos ele, irmão, foi, nossa, irmão do céu. Nossa, foi. Nossa, que alegria. Tem 12 anos, né? 12 anos. É. Aí dá uns piripaque lá, tem que gastar para arrumar e já quer chutar o bichinho. Claro que a gente quer coisa nova, é lógico que a gente quer. Mas aí, a gente tem que pensar na fonte. Em outros tempos não ia dar para fazer tudo que deu para fazer no Loguinha. Mas agora deu para fazer tudo que tinha que fazer. Ainda falei, põe um isofilme aí também. Contentamento é você saber que a dificuldade ou o problema vai surgir porque é normal para todo mundo, mas é você saber que você tem uma fonte, e essa fonte pode não gerar para você recurso financeiro, mas essa fonte gera para você possibilidades infinitas do que? De resolução do seu problema, meios de você resolver o seu problema. E o mundo não sabe dessas coisas, o mundo só entende que Deus é Deus na sua vida se Ele te der dinheiro. E Deus é um Deus de portas abertas, Deus é um Deus de oportunidades, Deus é um Deus enquanto as pessoas estão tramando contra você, Deus está livrando você dessas pessoas.
Porque Deus, ele anda na contramão do intento maligno. Se você é e está buscando, se você é e tem um coração como a corça, e se você busca a face do Senhor desesperadamente, não como alguém que está sofrendo e que não vê a hora de ser liberto, mas desesperadamente porque o coração está palpitando, e não é porque é dia dos namorados não, irmão, é porque o coração é apaixonado por Jesus, desde o dia que ele entrou na tua vida, e que você bebeu daquelas águas, e que você não sabia nem o que estava acontecendo com você, e que as palavras de juras de amor vieram à tona, eu te amo, e o teu coração dizia, mas eu não te vejo, mas eu te amo. Essa é a certeza que você tem no seu coração, de que você encontrou Jesus. O mundo vai dizer, então me prove, e você vai dizer, mas como que eu vou provar? E você vai dizer, não, mas eu sei, a minha vida era diferente antes dele, agora está totalmente transformada. Só que o mundo vai achar que o teu testemunho de vida não é suficiente para convencê-lo. E tem gente que vai ficar triste por causa disso. Agora raciocina aqui comigo, irmão. O mundo não acreditou no próprio Jesus pregando que ele era o Filho de Deus. Você acha realmente que todo mundo que te escuta vai dar credibilidade ao testemunho que você tem? Não vai, né, irmão? Não vai. É por isso que você, na noite de hoje, tem que estar preparado para receber o não do mundo, para receber uma porta fechada do mundo, para receber o abandono do mundo, para receber a rejeição do mundo. Se você não se lembra, vou te repetir. Lucas capítulo 6, versículo 22. Bem-aventurados sois vós, quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do nome do Filho de Deus. Tem lugar que o mundo não quer que você esteja, é por isso que você não é convidado. Ai, nem me convidou. Irmão, não convidaram mesmo. Você vai fazer o que lá? O povo gosta de beber, encher o caneco. O que você vai fazer lá? E fica triste porque não te convidaram. Mas é que é muito minha amiga. Mas ela conhece você, conhece a luz que está em você, e você vai ser um atrapalho. Você vai ser luz, você vai brilhar num lugar onde o pessoal não quer muita luz, não. O pessoal quer fazer as coisas sem ninguém da igreja para apontar, isso aqui é errado, isso aqui é errado, isso aqui é errado. E o que tem de gente que se magoa, se entristece. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, hein? Eu já fui de uma igreja aí, que porque eu preguei verdades bíblicas demais, me proibiram de pregar. E você está preocupado com um convite para a festinha? Irmão, me tiraram da escala. Não, isso aí é muito forte, não pode pregar essas coisas aí não. Não preguei mais. E eu era da igreja, hein? Eu era um pouquinho mais que membro da igreja. Por quê? Fale, mas não fale tudo, porque você pode chocar alguns. É verdade demais que pode ser dolorosa, pode ser dolorosa ao coração de alguns. Irmão, tudo com mansidão, temperança, debaixo dos dons do Espírito, não é peso, não é cajadada, é instrução. É instrução. Agora, quem quer, quer, quem não quer, não quer. Ninguém vai te obrigar a beber fonte nenhuma. Bebe se tu quiser, se não quiser, tranquilo. Agora, como é que você fica quando você escuta o não do mundo? Esse é o questionamento. Pode não ter sido hoje, pode não ser amanhã, mas o mundo vai gritar ao teu lado e vai dizer, eu rejeito você. Você não, você não. Você não, você não. Não vai sonhar tão grande assim. Não vai se formar, não. Vai, o quê? A primeira da família se formar. Não vai. Não, mas você não é a filha do histórico familiar do pai que bebia? Não, você não. Irmão, você vai ter que provar 2 vezes se você quiser. Primeiro, você vai ter que provar para os outros e provar para você. Ou você aprende o que a palavra de Deus fala. Esperei com paciência no Senhor, sem ter que provar nada para os outros. Se o Senhor assim quiser me levar por um caminho, que assim seja. Vou me esforçar, vou me dedicar, vou sonhar, vou construir, e não vou contar para ninguém, porque afinal de contas, que dirá o mundo, né? O mundo não precisa saber das coisas que eu estou fazendo, né? Se eu abro para o mundo,
Se eu conto para os outros, eu estou dando voz de opinião para os outros apontar o que eles quiserem na minha vida. Irmão, construa, faça, adquira, busque, sonhe, planeje. Mas não fala para todo mundo, não. Guarda para você e Deus. Guarda para você e Deus. Quanto menos pessoas souber, menos opinião vão dar. É inteligência, irmão. É inteligência. É um ato de inteligência. Não abre. Deixa guardadinho. Fortaleça seu coração na noite de hoje. Esteja pronto. Quando o amor que você tem por Jesus fechar portas para você, simplesmente porque o mundo odeia. Esteja pronto. Essa mensagem carinhosa que você muitas vezes prega, escreve um bilhetinho e dá para alguém, esteja pronto. Quando as pessoas escreverem alguma outra coisa ofensiva num bilhetinho para você, esteja pronto. Primeiro é o choque que vem. Poxa, mas como que pode? Eu quero tanto bem as pessoas. Pois é, Jesus também queria tanto bem as pessoas e pregar ele no madeiro. Esteja pronto, irmão, irmã, esteja pronto. Fortaleça seu coração. Não deixe o mundo te desviar. Quando o mundo gritar bem alto para você, onde está o seu Deus? Não se deixe esmorecer. Continue, porque no final das contas, o bem-aventurado é você. Porque se estão te deixando de lado, perseguindo, mentindo, tramando e caluniando contra você, e o testemunho que você tem de vida é um testemunho correto, é por causa de Jesus que estão fazendo tudo isso. E se é por causa de Jesus, que eles se acertem com Jesus, irmão. Porque com Jesus, irmão do céu, com Jesus o negócio é mais embaixo. Então, deixe eles lá, se resolvam. Amém, gente?